O que é e como surgiu o TFT? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. A sigla TFT é a abreviação de Total Field Therapy, que significa em português terapia do campo do pensamento. É uma abordagem terapêutica descoberta e desenvolvida pelo psicólogo americano PhD Roger Callahan. O TFT pode ser definido como um método que fornece tratamento para distúrbios emocionais, físicos e espirituais. É uma técnica que acessa e resolve a essência e a causa raiz de problemas, especialmente os de ordem emocional e mental. Possibilita a cura, na grande maioria das vezes imediata, de traumas emocionais de qualquer natureza, sejam eles recentes ou de longa data. O TFT é indicado para qualquer tipo de incômodo emocional, como por exemplo, raiva, estresse, ansiedade, culpa, mágoas, insegurança, comportamento obsessivo-compulsivo, depressão, vergonha, fobias, medos, rejeição, traumas, transtorno por estresse pós-traumático, ódio, constrangimento, vícios, tristeza, dores e problemas físicos. O Dr. Roger Callahan era formado em psicologia clínica, foi professor associado e diretor de serviços psicológicos e também foi pesquisador em uma universidade americana até se aposentar. Depois de aposentado, ele abriu seu próprio consultório e passou a atender como psicólogo clínico, trabalhando com emoções negativas, como fobias, raiva, culpa, dor, trauma, vícios, entre diversas outras. Contudo, os baixos índices de sucesso alcançados por seu trabalho antes do TFT não lhe agradavam. Embora a formação e atuação profissional do Dr. Roger Callahan fosse em psicoterapia convencional e ele tivesse trabalhado a sua vida toda na área, ele se sentia insatisfeito com o baixo resultado de cura que a psicoterapia produzia, em torno de 6 a 8%, segundo o próprio Dr. Callahan. Então, entre os seus pacientes sem sucesso com o tratamento tradicional, Dr. Callahan atendia Mary Ford, que possuía uma fobia de água desde a sua infância. Após ele ter usado com essa paciente todo o seu repertório clínico que aprendera ao longo da sua carreira desde 1950, ele constatou que ela não obteve melhoras, o que o deixava bastante frustrado. Em entrevista para um canal de TV americano, Mary relata que o medo da água que sentia controlava totalmente a sua vida. O problema era tão grave que Mary era incapaz de realizar as tarefas mais básicas, ou mesmo de se aproximar da água por lhe provocar náuseas. Ela não conseguia nem sequer dar banho nos seus filhos. Para que ela pudesse tomar banho, os pés dela não poderiam ficar submersos. Então, certo dia, no ano de 1979, Dr. Callahan e Mary se encontravam sentados próximos à piscina da casa dele.
Melry ficou enjoada pelo fato de ter a água próximo dela. Então, Callahan lembrou que em seu estudo sobre a acupuntura aprendera que os chineses utilizavam há mais de 5.000 anos os pontos de meridianos de energia, que são os caminhos elétricos espalhados pelo corpo, para reequilibrar o fluxo energético, e ele teve a ideia de pedir para a sua paciente Melry estimular o ponto abaixo do olho, que corresponde ao meridiano do estômago. Ele queria ver se ela melhorava do enjoo. Então ela começou a estimular o ponto e alguns segundos depois olhou para ele assustada e o comunicou que o medo da água havia passado. Dr. Callahan ficou muito surpreso. Então Melry levantou de sua cadeira, foi até a piscina e começou a jogar água no rosto, e os dois ficaram perplexos. Melry contou em um programa de TV que naquele dia foi a primeira vez que ela entrou no mar. Nesse dia, teve uma tempestade em Los Angeles, cidade onde ela morava, e ela saiu no meio da tempestade, na companhia do Dr. Roger Callahan, saiu com as ruas alagadas, feito rios, foi até o mar e entrou na água para se certificar a fundo se realmente havia superado o medo da água. Ela estava completamente livre da fobia. Melry vive até os dias de hoje e nunca mais voltou o medo da água. Então, a partir desse dia, o Dr. Roger Callahan passou a usar esse ponto em todos os seus pacientes. Porém, percebeu que não funcionava para todas as pessoas e nem para todos os problemas emocionais. O Dr. Callahan passou a testar outros pontos do meridiano de energia do corpo e foi descobrindo que algumas pessoas precisavam de mais pontos para solucionar seus problemas emocionais. Então, o Dr. Roger Callahan passou a testar outros pontos em seus pacientes e foi descobrindo e desenvolvendo sequências específicas de pontos para cada problema a ser tratado. Ele passou mais de 30 anos desenvolvendo a técnica e a dominou de terapia do campo do pensamento. O Dr. Callahan desenvolveu as sequências de batidas em pontos dos meridianos de acordo com cada questão específica a ser tratada. A variedade de sequência é denominada algoritmos. Joanne Callahan é a autoridade mundial atualmente em terapia do campo do pensamento, após o falecimento do Dr. Roger Callahan, ocorrido em 2013. Joanne Callahan foi coautora do desenvolvimento da técnica do TFT, juntamente com o Dr. Roger Callahan. A terapia com o TFT se baseia nos estímulos de pontos de acupuntura dos meridianos de energia, por onde flui a energia vital do nosso corpo. O TFT é aplicado simultaneamente com a sintonia no campo do pensamento da perturbação emocional que se deseja limpar, como medo, traumas, ansiedade, etc. É por isso que ela se torna tão eficiente. Ao usar uma sequência de algoritmo específica, informações de cura são levadas até o cérebro, que descodifica o bloqueio emocional e ativa novamente a circulação da energia do corpo.
Esse processo reativa o sistema de cura do próprio corpo e remove a carga negativa da emoção antes associada ao evento que causou a perturbação e os sintomas a ele associado. O nível de sucesso nos casos tratados com o TFT variam de 80%, muito superior àqueles 6 e 8% da psicoterapia tradicional, e chega a alcançar 98% nos tratamentos mais avançados usando essa técnica.